Fala YouTube, Bep de volta. Bora continuar o nosso hands-on do cadastro de usuário. Deixa eu ajeitar aqui para não ficar na frente aqui. Esse aqui é o nosso desafio. Bora pro código. Já falamos bastante no vídeo anterior. Esse aqui é o codebase do Playground. Deixa eu só conferir aqui se a gente tá tudo certo para a gente continuar. Tá sim, show de bola. A primeira coisa que eu vou fazer, galera, eu vou apagar o exemplo para não atrapalhar o nosso exercício. E a gente tem um usuário. Então, primeira coisa, né? Lembrando das boas práticas de TDD, eu vou criar a nossa to-do list. E dentro dessa to-do list a gente vai exercitar aqui o que fazer, né? Nós sabemos que a gente precisa criar um usuário e esse usuário a gente não sabe nada sobre ele. Então, para criar o objeto usuário, vou até mudar aqui, ó, criar o objeto usuário. Primeiras perguntas. Quais as responsabilidades desse objeto? O que ele representa? O que a gente sabe sobre ele? Então, essas são as primeiras perguntas que a gente tem que responder. Só que aqui no YouTube a gente não tem um PO para brincar, para parear. A gente vai ter que responder por nós mesmos aqui o que a gente quer. Mas, fazendo o papel do PO, o usuário, ele representa... Qual que é a responsabilidade desse objeto, né? Ele representa o cadastro, né, de uma pessoa física no sistema. E ele tem alguns atributos, né? Por exemplo, o nome. Vamos começar só pelo nome agora. E a gente pode brincar aqui um CPF, né? Um e-mail e um CPF, talvez. Vamos deixar só nome, né? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui conversando com o PO imaginário aqui é que esse objeto representa o cadastro da pessoa física no sistema. No futuro, ele deseja consultar esse cadastro, né? E no futuro ele deseja vincular esse cadastro a serviços adquiridos. Sei lá, estou inventando um produto aqui. Claro, no dia a dia o PO vai dar muito mais detalhe, se for um PO bom, né? Então a gente sabe que ele representa uma pessoa física no sistema, que no futuro o PO, por alguma razão, os clientes desejam consultar esse cadastro e eles querem vincular essa pessoa física a algum serviço adquirido, alguma coisa do tipo, né? E no futuro, o PO também, né, ele deseja enviar e-mail, né, para esse usuário, através do sistema, né? Gente, invenção total aqui, né? Então, uma das primeiras coisas aqui é tu conversar com o cliente ou o Product Owner e entender o que precisa ser feito. Não vai entrar no papo de refinamento, tá, gente? E aqui na pasta Source, eu vou criar uma pastinha chamada Module. Mas eu vou deixar pronto para a gente entrar num outro papo no futuro aqui. Uma domain/module. Aqui dentro eu vou criar uma pasta usuário, para deixar todos os arquivos relativos a esse usuário. Só um comentário polêmico para variar, comentários do BEP, polêmicas do BEP, é que a arquitetura não é estrutura de pasta. Então, gente, não se apegue em estrutura de pastas, né? Arquiteto que faz arquitetura com estrutura de pastas é muito estranho, mas saindo um pouquinho da polêmica, que não é o objetivo, vamos criar o usuário teste ou o usuário direto.typescript. Tanto faz, tá, gente?
dependendo como for teu workflow, tanto faz mesmo, tá, gente? Assim, se tu cria o usuário teste antes, você sabe que vai precisar criar essa classe, então tem gente que diz, tinha que ter começado pelo teste, blá blá blá. Valor zero aqui, né? A primeira coisa que a gente sabe é que o usuário, a gente precisa cadastrar usuários válidos, né? Então eu vou criar uma suíte aqui de Jest, dizendo assim, quando criamos, né, objeto usuário, com dados válidos, com dados mínimos, né? Então, acontece alguma coisa, né? Então, por exemplo, aqui eu vou mudar esse it para describe e vou colocar outro it aqui fazendo o seguinte, com dados mínimos, então o usuário deve ser criado com sucesso. Aqui já tá legal, dá para a gente começar a fazer algumas validaçõezinhas, mas a ideia é praticar, lembrando, bom cidadão e orientação a objeto. Então, primeira coisa, deixa eu corrigir aqui. Primeira coisa vamos tentar criar o usuário. Eu consigo? Não, né? Eu tenho que criar o usuário aqui, né? Export default class, blá. Usuário. Opa, não é isso não. Class. Meu snippet aqui tá ruim. Deixa assim. Export default usuário. Vamos voltar lá no nosso teste. Vamos ver se a gente consegue importar. Legal, a gente conseguiu importar. A gente fechou um ciclo, né? A gente fez vermelho muito simples. A gente fez um verde muito simples aqui do ciclo do TDD. E se a gente testar isso aqui, vamos ver se tá tudo certinho com o Jest, né? Cara, já tá. Quando criamos objeto usuário com os dados mínimos, então o usuário deve ser criado com sucesso. Beleza, a gente passou pelo vermelho, passou pelo verde, mas isso aqui não tem valor nenhum. Esse teste não tá legal, o sistema ainda não está fazendo nada que a gente quer, então a primeira coisa que a gente sabe aqui no nosso to-do é que ele representa uma pessoa física e uma pessoa física tem nome. Aqui não tem nome em nenhum lugar, né? Vamos supor que esse nome seja passado por parâmetro. E de novo a gente entrou no vermelho sem ter entrado no refactor. Então, só vocês entenderem que o verde e o vermelho às vezes ficam se repetindo, né? Não necessariamente é vermelho, verde, roxo, vermelho, verde, roxo no TDD. Mas aqui a missão vamos passar o nome para o construtor, só que não existe aqui nome, né? Então, vou criar aqui a propriedade nome do tipo string. Eu não vou usar o autocomplete do ChatGPT para não atrapalhar vocês, mas vou criar aqui o construtor recebendo o nome, passando o nome, senão ele vai reclamar que eu não inicializei. Se a gente voltar aqui, o usuário foi criado com sucesso. Vamos atribuir ele a uma constante e vamos verificar se essa constante possui o nome correto, né? Então, vamos ver, inclusive, se o teste está passando. Basicamente, é um feijão com arroz muito simples aqui. Agora, lembrando do bom cidadão, né? A gente já não consegue mais fazer isso aqui. Isso aqui já não builda mais o TypeScript, né? Beleza, estamos ainda conseguindo manter o bom cidadão. E
um refactor legal para fazer aqui é com a estrutura do teste. Olha, ele não está muito legal. Se a gente olhar para o relatório de teste, que é importante, ele não diz o que está sendo testado. Já vou mostrar para vocês aqui, eu estou um pouquinho acelerado. É que uma suíte boa de testes, ela tem que falar para você o que ela está testando. E essa nossa suíte aqui não está fazendo isso, olha. Ela está dizendo que quando a gente cria um objeto usuário, até aqui ok, com os dados mínimos, mas quais são os dados mínimos? Não dá para ver que está sendo validado, por exemplo, a string Giuseppe, né? Um nome difícil. E o nome está sendo duplicado aqui, né? Então, fácil de quebrar por algum erro de humano, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é corrigir isso antes de ir para o próximo teste. Lembrando, né? O TDD é um controle de ansiedade. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar numa constante o nome e dizer que esse nome é um nome válido. E eu vou trocar esses parâmetros aqui pelo nome válido. Vamos lá. Vou trocar isso aqui também. Beleza? Resolveu o problema? Ainda não. Vamos tentar colocar no describe o seguinte, que o nome que está sendo usado é esse nome válido. Vocês lembram da aula anterior que eu disse que o TDD força a você dominar o seu framework de teste? Basicamente é isso. O que dá para fazer com o describe? Dá para passar aqui o valor para essa string, né? E a gente começa a printar um describe um pouquinho mais informativo, né? Um describe que está dizendo agora que o nome que ele está usando é esse nome aqui, então o usuário deve ser criado com o nome igual a o nome utilizado, né? Ao nome válido. A gente precisa trocar só as aspas simples pela crase aqui. Vou fechar aqui para dar mais espaço para vocês verem a diferença. Quando criamos o objeto usuário com esse nome válido. E agora eu não mudei nada na lógica. Vamos ver como é que ficou a descrição desse teste. Olha só, eu rodei o comando errado. Vou rodar de novo aqui. Eu tenho a mania de usar nesse atalho o comando que está sendo usado, mas para reforçar na minha cabeça como é que testa isso na linha de comando sem precisar da interface. Mas olha que legal, a gente agora tem um teste que diz o que está acontecendo e o que está sendo validado, né? Quando criamos o objeto usuário, com os dados mínimos, né? Nome igual a Giuseppe, então o usuário deve ser criado com o nome igual a Giuseppe. Se a gente olhar para esse print aqui, e olhar aqui para o teste, é exatamente isso que o teste está fazendo, né? Quando então, né? Eu vou modificar um pouquinho aqui o texto. Eu vou colocar, dado que estamos criando objeto, criando usuários, deixar um pouquinho menos técnico o texto. Quando usamos dados mínimos seriam dados obrigatórios para a criação. Estou só ajustando o idioma aqui. Então, o usuário criado deve ter nome igual ao nome. Vocês podem achar que é meio um preciosismo, né, com o teste, mas é esse capricho que te ajuda a fazer com que o teste explique o que está sendo implementado e o próprio
relatório do teste. Explique para quem está lendo o relatório do teste o que aquele código supostamente está fazendo, né? Então, só para encerrar essa parte da aula 5, vamos ver como é que ficou. Dado que estamos criando, né, usuários, tem que corrigir aqui. Quando usamos dados obrigatórios, nome igual a Giuseppe, então o usuário criado deve ter nome igual a Giuseppe. Dado que estamos criando. Legal. Aqui a gente fechou um ciclo de verde, vermelho e refactoring. E olha só, a nossa implementação ainda está bem pequena, né? Uma breve alteração é o seguinte, a gente volta lá para o PO e pede, PO, me dá exemplos de nomes, me dá exemplos desse atributo. E ele vai te dizer assim, nome é qualquer nome, pode ser Ana, Beppe, Maria, José, fulano, beltrano. Então você pode pegar esses exemplos e enriquecer o seu teste, né? Então eu vou fazer um exemplo aqui. Vou botar aqui nomes válidos que o PO nos trouxe, né? E vou colocar isso numa lista. E nessa, ao invés de testar um a um, eu vou testar a lista. Só que dessa vez eu vou modificar um pouquinho o describe. Eu vou pôr um ponto .it. O ponto .it do describe recebe uma lista. E para cada item nessa lista, ele passa para o teste esse valor. E a gente acessa ele na string com porcentagem %S e a gente passa ele aqui como parâmetro, né? Então, dessa vez, nome válido. Agora a gente tem um teste que a gente pode ir, toda vez que a gente descobrir uma variação do nome, variação dos dados, chegar aqui e colocar, tem um nome novo que está dando problema. Tem um usuário que está colocando um nome que está dando um nome inválido. Nome do bug X lá, né? Nome bug Y, né? Então vocês podem incrementar os dados do usuário e os dados do teste, né, com mais usuários. E a estrutura do teu teste ainda continua a mesma. Você não precisa ficar escrevendo linhas, né? Então o teste ficou mais robusto ainda. Se a gente olhar ele executando, vocês vão ver agora que ele gera uma linha para cada nome válido naquela lista. Olha só que legal. Dado que estamos criando usuários, quando usamos dados obrigatórios, né? Nome igual a Giuseppe. Então o usuário criado deve ter o nome Giuseppe. E olha que bacana, fica muito mais rico o feedback. Gente, eu vou parando por aqui o vídeo para a gente continuar os próximos ciclos. Essa parte aqui faz a gente lembrar de duas coisas, né, muito importantes. O to-do list, que a gente tem que usar no TDD, e que você tem que dominar o seu framework de teste. Como que eu sei tudo isso que eu estou mostrando? Estudando os docs do Jest, né? Eu estou só dando os atalhos para vocês, mas quanto mais vocês dominarem o framework de teste, mais robusto e mais simples ficam os testes de vocês. E aí, turma, o Beppe voltando aqui no finalzinho do vídeo para dizer para vocês que agora que as aulas estão bem práticas, se surgir alguma dúvida de código, algumas dificuldades ou curiosidades mesmo do que você está vendo nos vídeos, usa os comentários, me fala o que você está achando, me fala se está conseguindo aplicar essas coisas no dia a dia. Dá um like para mim saber que está funcionando, que o caminho é esse que vocês estão curtindo. A minha missão aqui no canal é levar essas boas práticas de design e código para vocês na prática, não só teoria, que é o que tá cheio de gente aí vendendo teoria, enfim. E eu vou ficando nessa. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.